Olá, pessoal! Estamos iniciando a nossa live de hoje e é um prazer muito grande estarmos aqui. Quero dar as boas-vindas a todos que hoje vão acompanhar essa live aqui com a gente da Sobec, uma das lives aí muito esperadas, porque nós temos uma oportunidade muito grande de estar compartilhando aqui uma novidade da Sobec, que com certeza vai nos trazer aí muitos benefícios, tanto para os associados como também, aguardem, em novidades aqui durante a live. Nós queremos então aqui dar as boas-vindas a todos que já estão entrando, vamos chegando, todos que estão aí participando da nossa live e que vão então entrar aqui. Deixa eu ver aqui como é que a gente vai aqui, né, trazer aqui as nossas convidadas da noite. Nós temos duas convidadas que vão entrar aqui com a gente. E hoje o nosso bate-papo ao vivo aqui no Instagram da Sobec é sobre da teoria à prática. Como posso fazer a diferença no bloco operatório? Afinal de contas, a gente estuda e aí de repente a gente tem que fazer aí todo esse movimento de prática, e como é que essa transição do enfermeiro para a prática. Então, Idalina tem que pedir aí para entrar, né? Deixa eu ver aqui minhas partes. Deixa eu já ter a Dani e também a Idalina aqui no nosso, né, no nosso Instagram. Então, isso, opa! Já tô vendo aí minhas convidadas, então deixa eu apresentá-las agora, né? Sejam bem-vindas. Então, nós temos então hoje a Idalina Rocha Brasil. Boa noite, Idalina. Boa noite. Me ouvem bem? Sim, estou ouvindo bem. Tá ouvindo bem a gente também? Sim. Então tá bom. A Idalina é membro da Comissão de Eventos Regionais da Sobec e integrante dos comitês de CME e OPME da Sobec. Depois ela vai contar um pouquinho mais a trajetória dela também. E a Daniela Magalhães. Oi, Dani. Oi, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo Estão bem? Estamos ouvindo bem. Ela é coordenadora assistencial do Centro Cirúrgico e Pré-Operatório do Hospital Sírio-Libanês e também trabalha com a gente aqui em várias frentes aqui na Sobec. Bom, gente, então hoje eu quero destacar o nosso grande motivo da gente estar aqui discutindo, claro, porque nós também temos aí toda a nossa vontade de conversar com essas super convidadas, mas também divulgar aqui a nossa mentoria. Então, a mentoria é uma ação, né? Nós estamos começando com a mentoria em CME, é uma ação para auxiliar os enfermeiros que estão no bloco operatório. Estamos começando em CME, nós inicialmente tivemos aí uma procura grande dos associados e atenção, você não é associado, você quer participar da mentoria, até amanhã, a partir de agora, 8 horas, marca aí no relógio, 8 horas a gente está começando uma super promoção para não associados. Vocês vão poder, por 24 horas, se associar na mentoria. Teve procura, o pessoal ficou perguntando, e o não associado? Nós queremos muito que você se associe à Sobec, que participe com a gente como associado, mas se eventualmente nesse momento você não conseguir, então nós temos uma promoção até amanhã, dia 21 de março, às 8 horas da noite. Depois não tem mais chance, se você não é associado, de se inscrever na mentoria de CME com a nossa mentora Idalina e todo o pessoal do comitê de CME. Nós também queremos aqui destacar que as inscrições para o 17º Congresso Brasileiro de Enfermagem, Centro Cirúrgico, Recuperação Anestésica e Centro de Materiais de Esterilização está aberta com desconto de 10% nessa nessa abertura especial aí do evento, tá bem? E depois, esse preço especial vai até dia 31 de março. Depois, dia 1º, já começam os preços de primeiro lote. Claro que os associados têm preços especiais, assim como também terão aí várias promoções. E fiquem ligados, gente. Fiquem ligados, tem muita novidade, tá bem? Indiquem para os seus amigos, divulguem nas suas redes e vamos aí fazer um congresso muito especial agora, dia
1 a 3 de outubro, lá no Transamérica Expo Center, tá bem? Tema, o poder do cuidar. Olha só, gente, hoje a gente vai falar um pouquinho também sobre esse poder. Fiquem de olho também, que tá para abrir aí o edital de submissão de trabalhos científicos da SOBEC do nosso congresso, também tá em breve, vocês também vão poder divulgar os seus relatos de experiência, suas pesquisas científicas, e mais uma vez, então, abrilhantar o nosso evento com tanto que vocês trazem de novidade aí do Brasil, né? O que vocês vão fazer agora durante a live? Vocês vão mandar as suas dúvidas, as suas perguntas, os seus comentários, e nós vamos então interagir aqui com as nossas convidadas. E eu quero começar, depois tem mais alguns recados eu vou dando aqui durante a live, né? Mas já quero aproveitar, agradecer muito a Idalina e a Daniela por terem aceitado estarem com a gente na mentoria e também hoje nessa live. Quem estava com saudade de ter live aí, né, gente? Live da Sobec. Quem estava com saudade, manda um coração aí para a gente saber que a gente tem que fazer mais live, né? Então, dei o sinal aí que, olha, realmente as lives da Sobec estavam fazendo falta aqui para nossa vida aqui do nosso pessoal. Gente, eu queria começar. Primeiro aí, vocês podem começar, a Dani primeiro, ainda depois. Eu queria saber um pouco, e acho que alguns também aí, né, nossos que estão acompanhando aí a live, e acompanham vocês também com certeza, muita gente acompanha o trabalho de vocês. Queria que vocês contassem um pouco sobre a sua trajetória na enfermagem perioperatória. E também queria saber se vocês, durante essa trajetória da enfermagem perioperatória, tiveram algum mentor ao longo da sua carreira. E, claro, a gente quer saber quem foi. Então, vamos Quer lá. começar, Posso Dani? começar? Posso. Pode, claro. Então, boa noite. Agradeço aí o convite. E bem bacana que eu estava olhando aqui o pessoal que está entrando. Tem gente de todo lugar daí do nosso país. Muito bacana. Acho que a ideia é essa mesmo, né, Débora? Levar isso para todos os cantos aí do nosso país. Com certeza. Bom, então vamos lá. Minha trajetória é um pouquinho longa, né? Então, assim, que eu comecei ainda como jovem aprendiz, né? Com 13 anos. Brincadeira, mas assim, eu tenho 26 anos de formada. Iniciei 5 meses, aí logo que eu comecei trabalhando em clínica cirúrgica, e depois já fui para o CME. Então, pude trabalhar um tempo aí no CME, depois centro cirúrgico, recuperação, pré-operatório, então tem uma trajetória aí bem extensa, sempre na assistência. Acho que é bem importante dizer isso, né? Muito tempo na assistência, foi onde eu adquiri muito conhecimento prático, né? E depois a gente correlacionou com a teoria que a gente estudou. Durante essa trajetória também tive a oportunidade de fazer pós em docência, fiz o meu mestrado em gestão, né, de inovação tecnológica, também é um mestrado profissional, né, para a minha realidade é o que se encaixava e se adequava mais ao meu momento profissional. Tive a oportunidade também de coordenar depois, primeiro fui tutora da residência, né, de centro cirúrgico e de CME, da instituição que eu atuo. Tive também a oportunidade de implantar alguns projetos dentro da instituição, entre eles, né, a implantação do sistema robótico em 2008, então eu sou ainda da primeira onda da cirurgia robótica, fiz o curso, me especializei fora do país, né, onde pude me aprofundar e trazer a tecnologia e treinar toda a equipe de enfermagem no Sírio. Depois tive a oportunidade também de implantar a unidade pré-operatória, um modelo que nós também buscamos fora do país, né, que a gente queria otimizar o giro de salas, queríamos otimizar para que o paciente chegasse no horário no centro cirúrgico, então tive essa oportunidade também. Depois fui coordenar o centro cirúrgico, depois de toda uma trajetória gigantesca, e aí fui coordenar o centro cirúrgico, fui coordenar também a residência e depois coordenar a pós-graduação, então uma trajetória bastante longa, então assim, muitos desafios, muitos tropeços, mas estou viva ainda, né, nesse baita Isso desafio. É Eu acho que aprendi muita coisa,
na prática. E só que eu não tive o privilégio de ter um mentor, né? Que eu acho que, nossa, que fantástico. Acho que muitas palestras, muitos congressos que eu participei, as pessoas diziam assim, da parte da cirurgia robótica, né? A gente não precisou inventar a roda como a Daniela fez, né? Então a gente já pegou a roda feita, e claro, e aí a gente está girando aí essa roda, né? Então eu não tive o privilégio de ter um mentor para me direcionar, né? Então eu fui tropeçando mesmo, mas não me arrependo de nada. Eu acho que foi uma experiência. Eu acho que eu tive uma trajetória muito legal, né? Pude aprender muita coisa, claro, sempre participando de congressos, sempre buscando me atualizar, né? Isso faz parte para que a gente tenha sucesso, né? Dentro dessa trajetória toda aí. Então, isso é um pouquinho mais. A minha mentora fui eu mesma. Eu mesma fui a minha mentora. Né? Auto-mentoria, É né? isso É aí. desafiador, talvez se, Muito, muito né, difícil. Eu acho que também naquela época, né? Acho que tem gente aí que nem deve ter isso de idade, né? O que eu tenho de formação, tem gente que não tem isso de idade aí. Não tinha muito isso, né? Então vou me espelhar em que, claro, tinha as professoras, as referências, mas dentro, né, dessas instituições, ninguém que assim eu pudesse. E não acontecia muito isso também. A gente não tinha internet, a gente não tinha WhatsApp para trocar uma mensagem rápida, pedir um socorro, né? Que hoje a gente faz é muito verdade. isso, né? Então acho que a tecnologia também veio agregar e possibilitar para que a gente conseguisse fazer essa troca, né? Então antes eu acho que porque a gente não tinha tanto acesso, né? Isso Então acho que foi por aí. isso. E aí, Dalina, conta um pouquinho da sua trajetória e dos seus mentores. Você também fez auto-mentoria? Bom, boa noite. É um prazer estar com você, Débora, com a Daniela. Assim, é um prazer estar com todo mundo aqui. Eu acho que já vi também que tem pessoas aqui de todo o Brasil também. Isso é muito. É maravilhoso a gente poder se conectar com pessoas que estão lá do outro lado do país. Eu já vi pessoal aqui de Belém do Pará, Maranhão, enfim, de todas as regiões. Então é muito incrível a gente conseguir hoje se conectar. E eu falo que eu fui parar em centro cirúrgico CME por acidente, né? Eu tropecei e puf, caí lá, né? A minha especialização é em ortopedia e trauma, que é totalmente diferente, né? Então, quando eu fui para o Hospital das Clínicas, eu fui como aprimoranda no programa de especialização em ortopedia e traumatologia. Então, a minha paixão era ver trauma, era ver ortopedia, procedimento ortopédico, enfim. Essa era a minha paixão. Eu queria ir para o cuidado de pacientes de trauma. A minha paixão era o trauma. E aí, quando foi até uma história que eu sempre conto, que eu só fui parar no centro cirúrgico porque eu era meio rebelde, né? Não sou mais. E aí eu lembro que na minha avaliação do aprimoramento, eu falei que o último lugar que eu gostaria de ir seria o centro cirúrgico, porque eu não tinha estudado para ficar empurrando maca. Essa foi a fala que eu fiz. E aí eu Olha, saí do aprimoramento, saí com a especialização, e quando eu recebi a ligação com uma proposta de emprego, 2 meses depois, procurando emprego desesperadamente, ela falou assim, olha, eu tenho uma proposta de emprego para você, não sei se você vai aceitar. E aí, quando eu recebi a proposta, era para ir para o centro cirúrgico justamente porque eu tinha falado que eu não tinha me formado para empurrar maca. E ela falou assim, é justamente uma pessoa com esse pensamento que eu quero dentro do centro cirúrgico. ótimo. Chorei horrores nos primeiros dias, nos primeiros meses. Eu todo dia chorava, todo dia queria ir embora. Enfim, foi aquele auê todo. Quando eu estava apaixonada pelo centro cirúrgico, 3 anos depois, me veio o desafio de assumir um CME em 2012, com a RDC 15, um CME em reforma. Em reforma, desativado, com a equipe toda espalhada pelo hospital, com processos todos descentralizados. E eu falo que o meu mentor foi esse livrinho aqui que eu ganhei, que tinha uma RDC 15, eu tenho ele até hoje. Ele, logo quando veio, todo mundo imprimia, né? Como a Daniela falou, a gente não tinha essa coisa tipo Google. Eu vou jogar no Google aqui, RDC 15 e eu baixo um PDF. Sim. Não tinha. Uhum. Eu tinha que ir atrás do livro, você tinha que ir nas bases de dados, e não era tão fácil, descritores, palavra-chave, você não achava palavra, você não achava artigo, era assim, você não conseguia facilmente. É Então eu ganhei esse verdade. livrinho e falou, olha, toma CME, toma esse livrinho,
você vai ter que montar um CME do zero. A minha experiência era centro cirúrgico. E eu acho que o meu mentor foi esse livrinho, porque eu li até hoje, eu vejo as anotações que eu fazia, porque como tinha que mexer em estrutura física, eu usei muito ela. Muito, porque tudo eu olhava. O arquiteto vinha e falava assim, olha, eu preciso botar um balcão assim. Eu ia e olhava, aí depois fui descobrir da RDC 50, então eu tive que ir atrás. Então acho que essa questão da auto-mentoria foi muito difícil. Uhum. Muito difícil, porque não tinha escrito o que eu precisava muitas Sim, vezes. Que é o que eu vejo que muitos passam hoje. Muita coisa. Às vezes eu falo, às vezes as pessoas me mandam perguntas que eu falo, gente, isto não vai estar escrito em livro. Eu acredito que com a Daniela acontece a mesma coisa. Tem coisa que não vai estar escrito em livro. Tem coisa que você vai ter que fazer uma junção dos seus conhecimentos e chegar à sua própria conclusão. Eu falo sim, sempre, gente, nem tudo vai ter é legislação, verdade. nem tudo vai estar escrito em artigo científico. Às vezes a pessoa fala assim, não, onde está escrito, em qual artigo científico está escrito tal coisa? E às vezes é uma coisa de rotina. E isso vai da nossa experiência. Então, eu passei muito por essa dificuldade. Eu acho que é todo mundo que eu acho que entra, vou falar particular, de centro cirúrgico também, mas eu acho que CME, por você ter essa responsabilidade do processamento e por ter tantas etapas tão técnicas que envolvem tantos conhecimentos, eu falo assim, depois com o tempo eu fui conhecendo pessoas. Então, assim, eu fui conhecendo eu pentelhava mandava por e-mail, mandava para outro, andava para outro. Depois eu consegui o e-mail da professora Kazuko, eu mandava para a professora Kazuko. Então, assim, então você começava assim aos poucos, mas era muito mais difícil você conseguir ter acesso a essas pessoas. E aí, com o tempo, mas assim, o início é muito mais difícil quando você não tem alguém para pegar de certa forma na sua mão e te conduzir e falar assim, olha, tá escrito aqui. Mesmo que ela não te dê a resposta pronta, mas que ela fale assim, olha, tem um livro, Aonde que tá? tá assim, que tá escrito lá, tá escrito isso que você procura. Eu acho que é É muito verdade. mais, foi muito mais difícil, muito mais Uhum. sofrido. E como vocês falaram, é um tempo aí, né? Já quem tem uma trajetória mais longa passou por essa necessidade de buscar e não com tanta facilidade que a gente tem hoje nos smartphones, a internet mesmo, enfim, dá um Google e aparece lá, né? E claro, também a Sobec foi evoluindo também ao longo do tempo, tanto que hoje a gente tem cursos que podem aí ser realizados tanto presencial quanto online, e que vocês podem conferir no nosso site, porque muitas informações que vocês estão procurando muitas vezes está nesse curso ou nesses cursos, e a oportunidade que a gente tem de aprimorar. O aprimoramento é constante. Então, também, pela trajetória da Sobec, em mais de 30 anos, também muitas etapas passaram, mas a gente acredita que o conhecimento é fundamental e essa troca de experiência. Os eventos da Sobec são uma boa oportunidade de troca de experiências, mas eu quero fazer mais uma pergunta para vocês duas. Quais conhecimentos, Dani, você considera fundamental para o profissional que atua no centro cirúrgico? E aí, Dalina vai falar os conhecimentos que ela considera fundamentais para quem vai atuar no CME. E deixa eu ver aqui, ó, alguém falou, ó, o Kleber falou que você foi uma das minhas mentoras, faz parte da minha formação. Acho que foi para a Dani na hora que você estava falando, Dani. O Na época Kleber que conheço. trabalhava, foi o Kleber Félix. Sim, Então, um beijo aí, Kleber, que bom aí, o viu? E Kleber. com certeza vocês já foram mentoras de muita gente, né? Sem, às vezes até sem a gente saber que a gente tinha esse papel. Na época, trabalhava no Sírio, fiz meu trabalho de conclusão na graduação sobre a cirurgia robótica. Meu trabalho foi voltado para a cirurgia robótica e foi muito desafiador. Primeiro, a cirurgia robótica tinha acontecido no Sírio, correndo atrás de artigos, somente encontrava em inglês também, isso também é uma dificuldade, às vezes a gente não encontra artigos na nossa língua, mas no final o trabalho ficou incrível, tenho certeza. A Nino, e ficou muito orgulhosa. Então, parabéns, né? Então, quais são os conhecimentos fundamentais que vocês consideram fundamentais para quem vai para o CME e para quem está atuando em centro cirúrgico? Desafio, é difícil, né? Porque são muitos conhecimentos, eu acho que a gente precisa, né? Acho que o enfermeiro ele precisa conhecer o fluxo de atividades que acontecem dentro do bloco operatório, né? Ele precisa saber, tanto no contexto assistencial quanto no gerencial, quais são os processos, né, de enfermagem do perioperatório, como que a gente gerencia risco dentro de uma área dessa, quais são os cuidados, a principal assistência que a gente tem que prestar para os pacientes
para que eles tenham segurança durante esse atendimento, protocolos de deterioração clínica, cuidados na recuperação, na verdade, o cuidado humanizado que a gente fala tanto, né? Essa prática qualificada. Eu acho que, assim, esses alguns, né? Mas, assim, são muitos outros, né? Essa parte de tecnologia, né? Que eu sei que as pessoas buscam muito isso, principalmente cirurgia robótica. Isso está tudo dentro aí dessa parte aí, quando a gente fala de assistência qualificada dentro do perioperatório, do intraoperatório, a gente consegue também englobar. Mas foi um pouco que a Idalina falou, isso daqui é o básico, isso a gente até consegue encontrar em literatura, em artigos, mas a prática, né, vai ter coisa que você não vai encontrar, né? Por isso, quando a gente fala da mentoria, é você trocar essa experiência com quem já passou, né, pela situação e tem uma expertise para poder contribuir que os livros não trazem, né? Um pouquinho só, que eu falei, mas tem muita coisa aí para a gente abranger. E Daline, lá no CME? Bom, assim, hoje eu tenho uma visão bem pé no chão. O que eu percebo com o contato que eu tenho com os profissionais, eu acho que a gente precisa fortalecer o conhecimento de base. Eu acho que quem está em CME, quem chegou em CME principalmente, quem está chegando, ele vai chegar no olho do furacão, ele vai ter que gerenciar o conflito, ele vai ter que gerenciar o problema, ele vai ter que gerenciar o problema técnico de equipamento, ele vai ter que gerenciar uma equipe, que muitas vezes não é uma realidade, ele nunca gerenciou uma equipe, então ele vai ter que gerenciar isso. Só que às vezes ele fica tão preso nesse olho do furacão que ele esquece de olhar a base. E aí às vezes eu vejo enfermeiros que acabam se atrapalhando muito na parte gerencial porque eles não conseguem voltar esse um passo atrás. E tem dúvidas que são muito básicas, e eu entendo que essa dúvida que é básica não é porque ele não estudou, mas é porque ele está tão preso dentro daquelas situações que são tão novas que ele não para aquele um segundinho e fala assim, nossa, mas isso talvez estaria lá. Vou dar um exemplo muito básico. Dúvidas que eu recebo com muita frequência. Eu esterilizo ou eu desinfecto? Que assim, se a gente voltar lá na base do conceito que a gente tem de processamentos, se eu olhar para a Spald, eu vou saber o que eu vou precisar desinfectar e o que eu vou precisar fazer esterilização. É algo de base, é base. Se eu olhar lá para a parte de microbiologia, se a gente retomar, eu não gostava muito na faculdade, então não era muito, mas se eu retomar o básico e entender o que é vírus, bactéria e fungos, eu vou entender ali minimamente o porquê dos meus processos. Se eu souber diferenciar limpeza de desinfecção e esterilização, eu vou muito mais fácil resolver um problema, por exemplo, na limpeza. E às vezes você está com um problema muito grande na limpeza por conta de problema na base, no seu conhecimento de base. E eu acho que atrelado a esse conhecimento de base é uma coisa que eu falo que porque desde a faculdade eu tinha aqueles bulários, eu fazia coleção de bula de remédio. E quando eu vim para o CME, eu faço coleção de instrução de uso. Então tudo que eu pego, eu fico lendo instrução de uso e vou guardando as instruções de uso. Tenho pastas e pastas de instrução de uso. E é um outro conhecimento que é essencial. Quem está em CME, você tem que enxergar a instrução de uso em todo lugar. Todo lugar, tudo que você for pegar é uma solução de limpeza, é uma solução desinfetante, é um instrumental novo, é uma pinça robótica que você vai pegar para processar. Não tem como você descrever um processamento sem dizer o que o fabricante do produto, do instrumental, está te pedindo para fazer. Isso é básico. E às vezes você está gerenciando a ótica que quebrou a ótica. E aí? Ai, nossa. E você não volta esse passinho atrás. Será que eu estou fazendo aquilo que o fabricante está me pedindo? E eu acho que dentro do CME, uma das dificuldades que eu vejo é isso. É voltar para o básico e começar de novo. Eu acho que essa é uma das coisas que eu acho que é fundamental. É fundamental para quem quer se destacar, para quem quer ter um conhecimento fortalecido dentro do CME. Muito bom. Sim, tem tudo a ver, né? A gente fala muito dessa necessidade da busca e muitas vezes a gente quer ir à frente, mas às vezes você precisa dar um passo atrás para depois andar mais uma milha para frente, né? E aí eu vi aqui uma pergunta que foi, acho que o Gustavo, residente lá do Sírio. O pessoal do Sírio está em peso aí falando que trabalhou lá. Eu também trabalhei lá, foi uma escola muito grande, né? Gostaria de saber aqui, ó.
quais conselhos vocês dariam para profissionais que estão cursando pós-graduação? Tanto residência quanto a tradicional. E deixa eu então aqui falar, se você não conhece ou quer conhecer mais do nosso título de especialista, você sabia que a Sobec certifica e titula especialistas em enfermagem de centro cirúrgico, centro de material e recuperação pós-anestésica? E este ano nós teremos o lançamento do edital 2025. Então tem tudo a ver essa pergunta, porque nós estamos aí com profissionais que buscam aprimoramento, conhecimento, e a Sobec valoriza o profissional que está na prática e que quer ser certificado e titulado pela associação. Quem quiser informações, coloca aí no chat. Eu quero saber mais o título de especialista. Quem quer? Quem quer ser especialista pela Sobec? E qual, então, é o conselho que vocês dão para esse pessoal que está na pós-graduação, na residência? Afinal de contas, o que a gente não aprendeu lá na graduação, a gente vai aprender na pós-graduação? Dani, você está lá na residência, lá no Sírio, como é que é? Bom, que é difícil, né? Na verdade, a gente gostaria de passar todas as informações, né? Tudo que a gente aprendeu, mas a gente não consegue, né? Dentro desse cronograma aí que é estabelecido. Acho que quem faz a residência, que é o caso do Gustavo, né? Que é um dos nossos residentes, vocês têm o privilégio de conseguir conciliar a teoria com a prática, que é isso que a gente faz na residência. Eles vivem a prática e depois a gente trata de alguns casos reais, né? E aí a gente se embasa cientificamente. Então, esse é o melhor dos mundos, né? E assim, recentemente eu fiz até um processo seletivo onde participaram os nossos ex-residentes, né? Então, eu falei assim, nossa, eu fiquei muito feliz de ver como eles se saíram, né? Que a gente forma as pessoas e quando você vê eles passando tanto na prova teórica, que a gente faz simulação realística para a prova prática mesmo, então é muito gratificante. Você fala, poxa vida, dá certo, isso funciona, né? Então é você mesmo participar da prática, e da prática você pegar casos reais e aí você se aprofundar e estudar cientificamente. Então isso é o sonho. Claro, quem faz residência é privilegiado, agora nem todos têm esse acesso e tem essa oportunidade. Tem pessoas que, de fato, precisam trabalhar e aí buscam uma pós-graduação, que é uma carga horária bem reduzida, e você só vai conseguir se diferenciar se você, quando estiver envolvido ali na prática do seu dia a dia, você buscar também evidências científicas e criar dentro da sua realidade processos e protocolos ali para a sua realidade. Nem tudo que está no livro você vai conseguir, de fato, colocar ali na sua prática, mas isso não significa que você vai burlar processos e regras e fundamentos que são essenciais, não é isso. Sim. Mas você conseguir colocar em prática dentro da condição que você tem, né? Então, eu acho que essa é a dica, mas se você puder ter um mentor para te dar umas dicas e poder te direcionar, esse eu acho que é o caminho. Né? Por isso que a Sobec está sempre se inovando, né? E buscando alternativas para a prática do profissional, independente de onde esteja esse profissional, num hospital privado, num público, né? Então, essa é a ideia. Assim como a gente forma os profissionais lá na nossa residência, que eu falo, é para o mercado de trabalho, não é para atuar aqui na nossa instituição. Né? Então, acho que a dica é essa aí. Quem puder, quem não puder, quem puder fazer residência, ótimo, melhor dos cenários. Quem não puder, vai ter que desenvolver aí a busca, mas hoje é muito mais fácil fazer a busca do que na minha época e na época da Idaline e da Débora. A Débora foi minha preceptora lá no Sírio, né, Débora? Ela que me treinou quando eu cheguei lá no Sírio. O aluno supera o mestre, gente, com certeza. E aí você vai estudar e vai tentar adequar isso para a sua realidade. Acho que é um pouquinho disso. Bom, Dalina, alguma dica aí pro pessoal? Eu vou falar a minha visão, assim, que eu tenho bem pouco essa parte de entender da questão da pós-graduação. Eu propriamente dito, eu vim fazer pós-graduação em CME muitos anos depois da prática. E o que eu
percebo de profissionais que fazem pós-graduação, tirando a residência, porque eu sou fruto de um aprimoramento que é uma residência, né? Então você sabe que você vivencia muito mais coisas. E até nesse processo a gente sabe que tem gente que vai estar ali só para pegar aquele título e sair, né? Só que ela não entende que aquilo não vai fazer diferença no mercado e que ela vai continuar sendo igual a todo mundo. E com a pós-graduação eu enxergo da mesma forma, porque dentro do processo de pós-graduação você vai complementar aquilo que você não teve na graduação, de algo específico. Só que mesmo esse algo a mais que você está aprendendo de algo específico é um pequeno pedaço de todo o macro-universo daquilo que você vai viver na prática. Que é muito de encontro isso que a Dani falou. Você pode ter ali toda a teoria e existem especializações aí bem robustas, pesadas de conteúdo ali que você vê, mas se você tiver todo aquele conteúdo e você não conseguir associar a sua prática ou a prática que você quer realizar, porque tem muita gente que faz especialização porque ele quer mudar de área, né? Às vezes ele está em uma área e ele quer, eu quero ir para CME agora, então eu vou fazer uma pós em centro cirúrgico CME. Então, ele está aprendendo aquela primeira bagagem de conhecimento. Só que se ele não tiver a prática, se ele não tiver contato com essa prática, se ele não tiver interesse de aprender além daquilo que já é bastante, não vai fazer diferença para ele que está ali. Ele vai ter o conhecimento, só que quando ele chegar na prática, que é uma coisa que eu percebo que as pessoas têm dificuldade, ela não consegue transpassar aquilo. Aquilo fica guardado dentro da cabeça ali e às vezes ela está dentro de um cenário que ela aprendeu e ela não consegue. E é por isso que a mentoria ela é tão diferente, né? Às vezes as pessoas têm muita dificuldade ainda. Nós, profissionais de enfermagem, temos muita, porque não, é uma modalidade que não existe. Eu já tive algumas turmas de mentoria, agora eu estou fazendo mentoria só para gestão, mas as pessoas esperam ainda a aula, né? E a mentoria, ela não é uma aula. Ela é justamente esse complemento do que se tem numa pós. Você vai para uma aula de pós, você vai ficar lá, você vai assistir a aula, você vai fazer atividade, mas você não vai ter essa troca realmente. De você falar assim, olha, eu tô com um problema assim dentro do meu CME, eu tô com um problema assim dentro do meu centro cirúrgico, qual é o caminho que eu vou seguir para resolver isso? E é isso que faz total diferença. Mas pensando em pós-graduação, é justamente você tentar levar esse conhecimento teórico para dentro da prática. Se você não fizer isso, você só está agregando, né? Você só está agregando aquele conhecimento que você lá na frente talvez não vai saber utilizar. E esse movimento, né, de quem está na teoria e vai colocar o conhecimento em prática, ele é desafiador, porque muitas vezes quem está na pós-graduação, às vezes nunca nem vivenciou a prática, ele está realmente colocando um pouquinho, né, um tijolinho a mais ali no conhecimento, mas ele ainda não aplicou. Mas também, o que vocês acham assim do movimento né, inverso também? Quando a pessoa está na prática e não vê mais necessidade de voltar para a teoria, porque ele fala assim, não, agora eu já estou aqui, já domino, já estou tranquilo aqui nos meus conhecimentos, ou assim, já passei daquela fase de adaptação, então já estou seguro nas minhas práticas. Isso também é um movimento perigoso, né? Porque a gente acaba observando que tanto essa assim, eu só tenho teoria e depois não consigo trazer para a prática, mas também eu só tenho a prática e não volto para o conhecimento teórico, também é um movimento complexo, né? E às vezes, o que vocês acham dos profissionais que às vezes estão na prática e não buscam a capacitação, de repente, né, voltar a ser aquele aluno um tempo para voltar com uma melhor prática? Bom, eu vou começar a falar porque eu vou falar com propriedade de causa. Eu tive um período assim. Sim. Porque como eu tive que aprender tudo muito sozinha, eu me achava muito autossuficiente, porque eu aprendia tudo sozinha. E as coisas foram dando errado, mas daqui a pouco começou a dar um pouco certo, né? As coisas começaram a dar um pouco certo e aí você fala assim, eu já sei o caminho, né? Então já sei qual artigo, que eu já conheço algumas pessoas, eu pergunto. E aí quando eu decidi fazer a pós em CME, o MBA em CME, eu fiz depois de quase 10 anos que eu já estava em CME. Já tinha experiência. E eu fui meio que assim, eu vou fazer porque eu preciso do título, meio que assim, de especialista. E aí quando eu cheguei lá, eu falei, nossa, tem tanta... E aquilo me abriu o olho, porque eu falei assim, nossa, tem tanta coisa que eu não sei. Tem muita coisa que eu já sei, mas tem tanta coisa que eu não sei, ou que eu aprendi de uma forma diferente, que eu consegui melhorar o meu processo, que não está escrito. Assim,
Porque você fala assim, ah, não, eu tô. E às vezes a gente fica muito fechado É. dentro do nosso mundo, né? A Uhum. gente acha que aquilo é a verdade absoluta, é Sim. maravilhoso, é muito ruim, que não vai melhorar, que também é um lado que é ruim. Ai, não, pra que que eu vou fazer? Não vai melhorar. Esses dias uma aluna me mandou mensagem, ela falou assim, nossa, me deu um puxão de orelha, porque ela falou assim, pra que investir em mim se a instituição não me valoriza? Aí eu perguntei pra ela, falei, então, e aí, você vai fazer o quê? Você vai parar? Aí ela me mandou esses dias, ela falou, depois daquele puxão de orelha, eu fiz não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, e foi para outro caminho. Então, assim, não dá pra gente parar. Só que essa é muito perigoso realmente. Porque quem tá na prática, quem não tem esse contato com essa parte acadêmica, com a parte de busca de conhecimento, por mais que hoje seja muito mais fácil, ele se perde, porque ele acha que ele tem essa coisa de tipo, ah, eu resolvo do jeito que dá, eu vou fazer isso entre trancos e barrancos, só que é muito mais fácil quando você tem conhecimento e você consegue aplicar na prática. É muito mais fácil, muito. E foi o start para mim fazer essa especialização, que me fez voltar o gancho para uma coisa que eu tinha parado. Muito bom. E você, Dani, vê muito isso também, o pessoal na prática e não volta ali para o contexto teórico no Sempre tem, né? centro cirúrgico? Sempre tem. Não adianta a gente dizer que não, porque tem, né? Mas a gente tem que, eu acho assim, você como gestor, é que hoje eu tenho um time, né, grande. Então, assim, a gente tem que procurar desenvolver esse time de alguma forma, né? Então, o que que a gente procura fazer, né? A instituição, ela permite também, eu falo que eu sou muito privilegiada também, de estar numa instituição que permite a gente agir de determinadas formas. Todos os projetos de melhorias, né, que a gente tem que desenvolver dentro da área não são somente baseados em experiência. A gente junta a experiência, mas a gente vai buscar evidência científica que seja nacional ou internacional. Né? Então, os nossos protocolos, os nossos processos, eles estão sempre respaldados dessa forma. Uhum. Qualquer projeto que a gente vá desenvolver tem que ser dessa forma. E isso acaba estimulando, né, a sua equipe, que a gente tem que trabalhar de uma forma que esteja. O que a evidência científica traz sobre isso? Né? Não pode ser só do jeito que eu acho que eu quero, né? Claro que tem muita coisa que dá para fazer, mas vamos buscar o que tem de melhor e o que tem de mais novo no mercado para ver se a gente consegue adequar a nossa realidade. Porque senão as pessoas param mesmo. Né? Eu falo assim que eu sempre gostei de estudar, então eu sempre procuro estar me atualizando, né? Ainda mais você coordenando pós, você tem que estar sempre lendo, sempre. Sim. Então, assim, eu procuro, mas tem gente que não gosta muito disso. Quem não gosta tem que entender que vai ficar passos atrás de outros profissionais. Eu vi que veio uma pergunta aqui dizendo como é que está o mercado de trabalho para esses profissionais Para o da pós-graduação. pós-graduado. Se for o pós-graduado, como a Idalina disse aqui, que só tem a certificação, vai estar ruim também, tá? Então, assim, você precisa se diferenciar de alguma forma. Você precisa estar passos à frente. Então, só ter um certificado não garante que você vai ter uma boa colocação. Né? Por isso que hoje as nossas provas, além de teóricas, elas também são práticas. Né? Porque a gente quer perceber muitas coisas ali na hora que o profissional está, né, numa simulação realística. Então, essa é a diferença de você ter uma certificação e você ter conhecimento. Porque isso não significa que você tem uma certificação que você tem conhecimento. Não significa. Né? Você É precisa, verdade. de fato, estudar e buscar mesmo estar passos à frente de outros profissionais para você se diferenciar no mercado de trabalho. É isso aí. E vocês lembram que eu perguntei, né? Quem queria saber mais sobre o título? Muita gente falou que quer, muita gente falou que é muito válido, que é especial, que o título é muito bom, que é maravilhoso. Só elogios, que bom. Então, espero todos aqui que estão nessa live para conhecer um pouco mais sobre o nosso título de especialista, tá bem? Vai ser lançado esse ano, aguardem. E também, sempre essa busca de conhecimento, ela pode estar associada a buscar algum evento. A Sobec tem vários, um deles vai ser agora em abril, a jornada
Científica de Centro Cirúrgico e Recuperação Anestésica, CME, da região sul. Estão abertas as inscrições. Você mora em Porto Alegre? Tem alguém de Porto Alegre aí? Manda um tchau aqui pra gente, a cena, pra gente saber que vocês estão aí. Amanhã, sexta-feira, amanhã, né? Enfim, esse final de semana a Sobec também está indo para a Baixada Santista, estaremos fazendo uma jornada lá também. Então é um desafio grande levar o conhecimento. Teve alguém que falou aqui que se a Sobec só tivesse feito as diretrizes de enfermagem perioperatória, já teria valido a existência, mas olha quanto a mais a Sobec ainda faz. Esse foi um comentário aqui da Flávia. Obrigada, Flávia, em nome da Sobec, a gente agradece muito também. Lembrem-se, se você não é associado ainda, a gente queria muito que você fosse associado, mas se por acaso entre hoje e amanhã você não pretende ainda se associar, mas quer fazer a mentoria de CME, com a Idalina e o pessoal aqui do Comitê de CME da Sobec, então vocês vão entrar no site da Sobec, vão se inscrever até amanhã às 8 horas da noite, para não associados também. Chance única. Estou abrindo aqui uma exceção na live. Falei, ó, Idalina, vou abrir só na live e tá. A Idalina falou, não, deixa até amanhã 8 horas. Tá bom, a gente deixa até amanhã. Mas tem que aproveitar, hein, gente? E depois eu vou lá olhar quem foi que se inscreveu e a gente quer também que vocês venham ser associados da Sobec. Gente, como que vocês, agora nossas mentoras de Centro Cirúrgico e CME, escolhidas a dedo, né, gente? Vocês viram aí todo o know-how das nossas mentoras. Como o processo de mentoria pode auxiliar na formação do conhecimento teórico e prático? Que a gente viu que tem desafios da prática, mas também tem desafios na teoria. E como a mentoria pode ajudar nesse processo? E como vocês vão ajudar também, né, frente a esses programas? Eu acho que é isso um pouco do que a gente falou. A gente já tem essa vivência, essa experiência, né? E vocês não vão precisar criar roda novamente, né? Apesar que quem atua em centro cirúrgico e CME, eu falo que é para quem gosta de fortes emoções, né? Porque parece que os problemas não se repetem, né? Eu falo, gente, mas o que acontece? Cada dia tem um negócio diferente, né? Para a gente, né? Haja criatividade, né? Para resolver problemas. Mas a gente já tem uma bagagem aí bacana que a gente consegue direcionar o novo profissional que está chegando nessa área, que eu vi também que tinha uma pergunta aí, como que a gente como que faz para lidar num ambiente tão desafiador. Um ambiente tão desafiador, a gente tem que criar ferramentas internas. E a gente só aprende isso com o tempo, porque o livro não traz isso para a gente. A partir do momento que você cria ferramentas internas para lidar com o externo, você sofre menos, né? Então, assim, são essas coisas, né? A experiência que a gente tem no dia a dia de correlacionar a teoria com a prática vai facilitar muito para esses novos profissionais que estão chegando no mercado de trabalho, principalmente aí no bloco operatório. Né? Acho que é um pouquinho disso. Bom, eu sou uma total apaixonada por mentorias, eu já fiz diversas, e eu acho que assim, todo o diferencial de uma mentoria é justamente você trabalhar a sua dor. Eu não vou ficar assistindo uma aula com problemas alheios, né? Problemas todo mundo tem, como a Dani falou, é todo dia um diferente, é uma inovação tecnológica de problemas, assim, avançadíssimo, né? A gente acha que está avançado, vem um que fala, nossa, nunca vi isso. Mas quando a gente fala da mentoria, quando a gente traz para discussão e temáticas, né? Quando você traz temáticas que é dor em comum para todo mundo, só que de formas diferentes, o mesmo problema com nuances diferentes, você acaba entendendo. Eu acho que tem duas grandes vantagens numa mentoria. Você entender, eu sempre brinco que é você entender que você não é especial, porque às vezes a gente se acha especial, né? Que só acontece com a gente. Nossa, mas isso só acontece com a gente. E aí quando você vai para uma turma de mentoria, que aí você vê, aí todo mundo fala assim, nossa, por exemplo, vou dar um exemplo bem básico. Caixa molhada. Nossa, mas acontece aqui também. Aí o outro fala, nossa, mas acontece aqui também. Nossa, mas aí você fala assim, não mas eu não sou especial, não é só aqui que acontece isso. Não é só aqui que o médico traz o material 30 minutos antes, não é só aqui. Você sai daquela condição de você. E aí, nesse momento onde você descobre que tem um problema em comum,
você começa a discutir e você vê que às vezes alguém vai ter uma solução muito legal para você, né? Que você nunca Muito bom. pensou, que o seu mentor vai trazer de uma forma, você vai falar assim, nossa, como que eu nunca pensei nisso? Como que eu nunca pensei em fazer dessa forma? Que é algo muito simples, só que você, é como eu falei, às vezes você tá tão perdido no olho do furacão que você não consegue ter aquele segundo. Eu acho que a mentoria te traz para isso. Para você parar aquele um segundo, entender que você não é especial, que tipo, opa, acontece com outro também. E aí, naquele momento que você enxerga, não, acontece com mais pessoas e já teve alguém que conseguiu resolver um problema igual ao meu. E é fácil. E aí, porque depois vão aparecer outros problemas, mas aquele você já joga de lado. Eu acho que esse é o grande diferencial, é você conseguir entender que os problemas vão acontecer, mas que você tem uma rede ali que você consegue um suporte muito mais rápido e um entendimento muito mais rápido do problema. Acho que esse é o E é total muito, é diferencial. isso. Não, e essa relação com o mentor e com os colegas também muitas vezes é esclarecedor e vai abrir um caminho. Às vezes, só de você comentar, você já começa a pensar em alguma solução. Só de você poder compartilhar. Ó, Idalina, eu não sei se você vai querer responder essa aqui ou se a gente vai deixar para a mentoria. Você me fala, tá? Olha só a dúvida. Gostaria de saber se é errado passar filme PVC nas caixas cirúrgicas após esterilização e se é obrigatório o controle de temperatura no arsenal. Mas você pode escolher responder essa pergunta só na Não, a gente mentoria. responde, mas é sempre o que eu falo, né? Na rede social é sempre uma resposta rasa, porque não dá pra gente ficar Isso. explicando. Mas assim, o filme PVC, ele é uma possibilidade, que é a embalagem cover bag, né, para embalagens. O único cuidado que você tem que ter é desse resfriamento total dessa caixa para você fazer essa embalagem terciária, né, que é o que a gente chama de embalagem terciária. O controle de temperatura, ele tá lá na RDC 15, apesar dele trazer, se não me engano, para a parte de preparo e esterilização. Só que ele é cobrado, por exemplo, em relatórios de visita de vigilância. É a mesma temperatura que você tem lá na área de preparo e de armazenamento, que é de 20 a 24 graus. Existem trabalhos, artigos científicos que falam que não faz diferença, não faz mudança, só que a gente tem legislação que a gente precisa seguir. Então é mais ou menos por aí que você vai. Então você dá uma olhada na legislação, vê o que tem de parte científica e vê o que vai ser cobrado para você em visitas e tudo. Eu acho que a gente precisa juntar esses conhecimentos e tomar a sua decisão. Dani, já que a Idalina respondeu essa, então vou te passar uma aí. O pessoal quer saber, muita curiosidade da residência, né? Como é a trajetória do residente em CME e centro cirúrgico no Sírio-Libanês? É uma trajetória de 2 anos. Pensei que você ia falar de dores. Não, de 2 anos. É bem bacana, assim, eles começam, eles passam em todos os cenários que a gente chama, então são todas as áreas, pré-operatório, arsenal, CME, todas as áreas dentro do CME, todas as áreas dentro do centro cirúrgico, engenharia clínica, banco de sangue, endoscopia, até outras áreas saem também do Sírio e vão para cenários externos, né? Passam por outras instituições públicas. E eu falo que o primeiro ano eles trabalham muito junto com o técnico de enfermagem, né? Para você saber gerir a sua equipe, você tem que saber como é que é feito, né? E depois do segundo ano, aí eles já começam a atuar mesmo, eles dividem até a escala junto com os enfermeiros, né? Mas sempre supervisionados. Já no segundo ano, aí eles já estão na escala dos enfermeiros, né? Mas assim, são 2 anos intensivos, 60 horas semanais, né? Então é de muita dedicação mesmo. Então, por isso que chama residência mesmo, porque praticamente mora lá. Junto com a gente, tá? Então, isso é só um pouquinho, como a Idalina falou, é só um pouquinho, né? Mas tem bastante coisa. E aí, quem tiver a curiosidade também de saber, tem o caderno também da residência, que você pode entrar no site, né, da faculdade, né, do Sírio e do Instituto lá de Ensino e Pesquisa, e aí tem todos os detalhes para vocês se aprofundarem. Muito legal. Uma fã aí, Débora, que eu vi aqui, que eu comecei a falando da mediadora. A mediadora. Conheço essa... O sobrenome. Bonitinha. Os fãs de dentro de casa, né? Tá bom, beijo.
Gente, eu acho que assim, a gente pode dar algumas informações também sobre a mentoria. A mentoria da Sobec, o pessoal está perguntando, é só para quem já trabalha ou quem não trabalha também vai poder participar? O que você aí, Dalina, está idealizando para esse primeiro momento, e a Dani também aí na sua mentoria de centro cirúrgico, que logo também já vai ser lançada aqui pela Sobec. Como é que vocês estão imaginando e como é que vocês vão voltar essa atenção para aquele profissional que ainda também quer entrar na área e quer usar a mentoria como uma estratégia? Ela também é válida para esse tipo de situação? A mentoria, eu acho que assim, a versatilidade da mentoria é justamente isso. Ela é para quem quer entrar na área, e aí ela já vai entrar um ponto à frente, né? Porque ela já vai meio que Uhum. saber algumas situações, que ela já vai entender ali que isso pode acontecer. Isso eu acho que vai ser um grande diferencial. Para quem está chegando, que está lá igual eu e a Dani, que não tem, está se auto-mentorando lá, sofrendo sozinho dentro do CME, que ainda está nesse processo de aprendizado. E para quem já está e talvez fale bem assim, cansei de estudar também, que a gente falou aqui, cansei de estudar, não sei o quê. A mentoria, ela talvez seja esse primeiro contato, porque ela vai te trazer Uhum. esse contato de novo com o conhecimento técnico e vai te levar isso com uma leveza de mostrar a prática, que eu acho que é um grande diferencial. E para quem quer se atualizar, porque a gente vai trabalhar com práticas diárias. A de CME a gente separou por temas de processamento, então a gente vai falar sobre limpeza, sobre desinfecção, sobre preparo, embalagem, esterilização, montagem de carga. Então a gente vai fazer muitas trocas de experiência falando sobre práticas diárias e sobre dificuldades diárias. Então ela atende para todo mundo. Para quem, eu diria até que para quem é de centro cirúrgico, para entender um pouco como é que é o outro lado também. Então assim, às vezes eu sou do centro cirúrgico e eu não entendo nada de CME. Se eu fosse centro cirúrgico, eu faria. Justamente para entender o outro lado, porque às vezes é muito nebuloso. Eu percebo porque eu fui de centro cirúrgico. E aí, quando eu fui para o CME, nossa, para mim, falei, nossa, gente, é um outro universo, mesmo que eu fizesse coberturas no CME, mas é completamente diferente quando você vai realmente, né? Então, acho que é para todo Verdade. mundo, não tem um diferencial, assim, preciso ter tanto de experiência. Eu acho que essa é a Sim, flexibilidade que ela dá pra gente. legal. E acho que é legal a gente destacar aqui que a mentoria da Sobec ela vai acontecer em encontros online. Esses encontros eles vão ficar na nossa plataforma para os inscritos poderem depois acessar novamente os encontros e se eventualmente alguém não comparecer a algum encontro, puder, aí vai poder também acompanhar o encontro pontual que por acaso tenha perdido. É um calendário é um calendário com 6 encontros. Esses encontros todos acontecem no ambiente online, mas depois lá no congresso a gente quer fazer um encontro especial daqueles que participaram da mentoria. Portanto, você pode encontrar ao vivo com seu mentor e ali ter um momento de troca também com seus colegas e com seus mentores. Então, vale muito a pena, tá? Dani, como é que você está aí pensando esse momento de troca e se quem está também querendo entrar no centro cirúrgico tem oportunidade de estar aprendendo e se crescendo profissionalmente nesses temas aí voltados para a área de centro cirúrgico, que é tão desafiador, né? É uma área bastante complexa, assim como o CME. Então, Sim, e principalmente, acho que um pouco do que a Idalina trouxe, tem muitos lugares onde o enfermeiro ele precisa fazer a cobertura tanto do centro cirúrgico quanto do CME. E é aí tem essa verdade. dificuldade de se aprofundar nas duas áreas, né? Então é uma boa oportunidade para ter um mentor aí para direcioná-lo nessas dúvidas, mas está aberto para quem tiver interesse, né, em conhecer aqueles que estão chegando, aqueles que já atuam em centro cirúrgico, mas não tem quem o direcione em algumas tomadas de decisões, né, que são bastante desafiadoras. A gente sabe quando você não tem um colega, às vezes você está sozinho num centro cirúrgico, que é só você e Deus, né? É E verdade. ainda sob CME e mais algumas áreas ainda da É instituição, verdade. né? Então, é um momento aí de você ter um profissional que já tem uma experiência, uma bagagem, que vai poder te ajudar. E aquilo, a gente não é detentora de todo o conhecimento, né? Mas aquilo que a gente não souber, a gente vai
te direcionar para buscar e a gente vai entender junto qual é o melhor caminho a ser percorrido aí, né? Então, eu acho que, assim como a Idalina trouxe, para quem tiver o interesse, independente de ser da área ou não, ou de estar começando ou já ter experiência, né? Mas você vai se aproximar um pouquinho aí, né, da busca científica, né? Talvez te desperte o interesse aí de se aprofundar aí, Acho né? Em que isso é muito cosmos. legal, né? De repente, uma oportunidade da pessoa falar, poxa, eu quero estudar mais isso. Agora, algo que eu fiquei aí curioso, agora eu vou buscar. De repente, é o estímulo que a gente precisa. Ó, estão perguntando quando a Sobec, Dalina, ó, eventos regionais, vai para Brasília e Minas Gerais. Minas Gerais, já vou aqui dar um spoiler, a gente vai ter uma jornada de segurança em Extrema, lá no sul de Minas. Minas é um estado grande, muito desafiador, também com muitos profissionais excelentes que a gente gosta muito. Quem é de Minas aí, manda um coração para a gente saber que vocês estão aí na live também, que vocês seguem a Sobec, querem se associar e vão fazer a mentoria. Mas a gente vai estar em Extrema e logo vai ser divulgado. Brasília, vamos anotar aqui. Idalina, põe aí no seu caderninho. Brasília, o ano que vem, quem sabe, né? A mentoria de centro cirúrgico, previsão, queremos lançar para o mais próximo possível, provavelmente em abril. A gente está montando o cronograma com a Dani, então logo nós estaremos aí divulgando, mas se você já quiser aí entrando nesse universo da enfermagem perioperatória, temos aí também a mentoria de CME, já com as inscrições abertas, bastante gente, vai ser muito, muito bom, né? A live vai ficar salva, tá bom? E a gente tem aí mais um tempo para a gente poder falar aí, né, e fazer um fechamento aí da nossa live com as nossas convidadas. Que pena, passa tão rápido, né? Eu tinha esquecido como a live era rápida e a gente... olha, já tem gente falando que vai estar em Extrema, ó, que bom, então a gente vai se encontrar lá, que bom. Você vê que tem gente aí, né, de centro cirúrgico no Brasil inteiro. Então eu quero dar a palavra para vocês aí rapidamente fazerem um fechamento, convidar o pessoal para a mentoria e também falar mais um pouquinho aí da sua, né, se despedindo aí desse nosso momento de conversa. Eu queria agradecer a oportunidade, eu acho que foi bem bacana, mas passou de fato muito rapidamente. Quem aí tem o interesse de se aprofundar, né, de conhecer um pouco mais aí sobre os desafios do centro cirúrgico, né, quiser um norte, em breve a gente já vai estar compartilhando aí com vocês aí a data aí da mentoria de centro cirúrgico, mas assim, tem a mentoria aí também da Idalina, então procurem estar sempre acompanhando as publicações aí da Sobec. Muito obrigada por todos aí, pessoal que já trabalhou comigo, né? Eu já vi que tem bastante gente aí que está os residentes, que bacana. Muito obrigada pela muito atenção, bom. por vocês terem participado. Muito obrigada, viu, Débora? Obrigada, Dalina. Obrigada, Dani. Nada. Dalina. Bom, eu fiquei extremamente feliz, né, quando me chamaram e falaram assim, você faz com a gente? Você já faz? Mas você faz com a gente? Eu falei, faço, gente. Eu falei, acho que conhecimento compartilhado nunca é demais, né? Porque eu acho que nada melhor do que quem passou por um lugar sozinho para entender a importância da gente ter alguém falando com a gente. Eu gosto muito disso, de estar à frente e de projetos que têm esse objetivo de levar o conhecimento e de ajudar os profissionais de CME. Eu falo assim, falo, gente, o que for para fazer, a gente vai fazer, a gente vai. Eu fiquei muito feliz. E é por isso que eu acredito muito que assim, a gente vai conseguir fazer a primeira, a segunda, a terceira, de ter essas trocas realmente com vários profissionais que passaram pelas mesmas coisas que vocês, que passaram pelas mesmas coisas que eu, trazendo vivências diferentes, trazendo perspectivas diferentes, soluções diferentes, que vão, com certeza, fazer total diferença dentro da prática. Então, só convidar vocês mais uma vez, aproveitem que a inscrição, há pedidos aqui dolorosos, Débora, deixa até amanhã, que o pessoal está falando. Então, aproveitem que a inscrição está até amanhã, que agora tá para não associado também. Porque eu sempre falo, gente, aqui a gente vai dar o nosso melhor. Então, acho que quando a gente vem para a Sobec é justamente para isso, para tentar compartilhar com quem
tem os mesmos desejos que a gente, que é de ter uma prática segura, de ter uma prática embasada, de ter uma prática que faça o profissional se destacar. Porque eu sempre brinco, né? Às vezes as pessoas falam assim para mim, ah, mas para mim não dá porque eu trabalho em instituição pública. E eu jogo um balde de água fria, né? Eu falo assim, mas eu também trabalho em instituição É pública. verdade. Porque eu acho que a gente não É pode isso aí. colocar esse tipo de barreira quando a gente quer ser um profissional de destaque. Ah, é porque eu trabalho em tal lugar, é porque eu não tenho oportunidade, é porque a instituição... Eu acho que a oportunidade a gente que tem que criar. E a mentoria é justamente isso. É uma oportunidade de você ou trilhar um novo caminho, ou de enriquecer o seu caminho aí pro destaque aí que a gente tanto quer, né? A gente quer se destacar de certa forma, financeiramente ou profissionalmente dentro das nossas carreiras, a gente quer se destacar. Então a gente tem que ir atrás disso e a mentoria é um desses caminhos. Muito obrigada por essa live, passa super rápido. Amanhã estaremos em Santos, de manhã, cedinho. Amanhã tem Sobeck Social, sábado tem Isso. jornada. Isso aí. E já está Ainda dá anotado aqui os tempo, né? locais que o pessoal falou. Vem para cá, vem para cá, vem para cá. Isso. Anotei, vamos levar para a Comissão de Eventos Regionais. E muito obrigada. Só agradecer realmente. Então, quero fechar essa live lembrando, não associados até amanhã, sem choro. 8 horas da noite, vamos encerrar essa oportunidade. Mas para você que é associado, pode se associar até lá também, aí até dia 21 de abril, porque aí a gente já tem a divulgação do início da mentoria logo depois. E com certeza, gente, vai ser uma oportunidade única de aprendizado, tanto para você que vai participar, quanto para as nossas mentoras também, porque o aprendizado é mútuo. E quando a gente escuta o outro, escuta a sua dor, a sua vivência, a sua experiência, a gente cresce e muitas vezes vocês trazem, a gente ganha às vezes muito mais até do que o mentorado. Então, a gente quer muito agradecer a Idalina e a Dani de terem aceito esse desafio, a Sobeck também de ter aceitado esse desafio junto com a gente. Nós temos aí visto muitas associações no mundo que já têm programas de mentoria, que funcionam de formas parecidas, um pouco mais diversas. A ONI é um modelo que a gente também tem seguido muito. Então, é uma alegria saber que a gente está indo para essa primeira turma e essa vai ser mais voltada para a prática assistencial, mas depois também teremos mentorias voltadas mais para a gestão e também, claro, né, gente, a gente não pode esquecer da nossa querida recuperação anestésica, que também a gente vai trazer aí para o centro das nossas atenções. E mais uma vez, não se esqueçam, vamos fazer a inscrição no congresso. Se você pagar agora, a gente vai sair muito mais em conta, você vai aproveitar um super desconto com um congresso lindíssimo, com convidados. A Dani e a Idalina vão estar lá, né? A gente vai ter muita coisa muito bacana no nosso congresso, de 1 a 3 de outubro, no Transamérica aqui em São Paulo. Já se programe para vir, né? Já faça aí a sua reserva das passagens, mas se inscreva logo para garantir também a sua vaga e para que você também tenha preços mais interessantes. Gente, muito obrigada, Dani, muito obrigada, Idalina, muito obrigada a vocês, que aí a gente bateu aí, né, momentos com mais de 120 pessoas aqui ao vivo com a gente. Depois a live fica gravada também, vocês podem mais uma vez acompanhar. Muito obrigada a todos que acompanharam até aqui e até a próxima. Tchau, meninas, obrigada. Tchau, Tchau, tchau. pessoal. Até a próxima. E se inscrevam na mentoria, não esqueçam. Tchau, tchau.